Alien Earth chega para o seu 5º episódio, mais uma vez dirigido por Noah Hawley, que tinha dirigido lá o primeiro episódio, que é o criador da série, que eu tenho elogiado bastante. Mais um episódio que eu gostei muito, e como eu falei, eu venho debatendo muito com vocês nos comentários, a maioria das pessoas gostando da série, algumas pessoas não gostando, muita gente se incomodando principalmente com a parte das crianças, que bom, não existe nesse episódio aqui. Aqui a gente tem um episódio muito interessante, um episódio de retorno, digamos assim, né? Um episódio que não só retorna ao que a gente já tinha visto, mas retorna por uma outra perspectiva e é muito focado no personagem do Morrow, que aqui ele ganha outra personalidade quase, ou mais do que isso, a gente realmente entende quem é esse personagem, qual é o conflito evidente da série, que eram muitas das dúvidas que estavam até agora. Quem tá por trás de tudo aquilo? O que tinha acontecido com aquela nave? Tinha sido uma sabotagem? Tinha sido calculado por quem? Pela própria Yutani, que queria soltar a nave ali na cidade do trilionário moleque da Prodigy para ver como que aquelas criaturas se saíam na Terra, ou tinha por trás a própria Prodigy, que é a resposta desse episódio que a gente vê aqui, mais uma vez, algo que eu tenho falado bastante para vocês, esse uso que foi muito aplicado lá em Alien Romulus também, e que tá na franquia de alguma forma como um todo, mas aqui é muito forte essa ideia dessas criaturas como uma arma mesmo, como poder para essas grandes empresas, para essas grandes corporações que dominam esse mundo, que dominam essa terra, digamos assim. Mas também é um retorno àquilo que a gente conhece bem da franquia, né? É um retorno a essa experiência. Eu falei para vocês, vai chegar um momento da série, pelo menos, que eles vão tentar trazer de volta aquilo que muitos dos fãs mais antigos se animam mais, que é justamente a criatura ou as criaturas em uma nave, um espaço fechado, sem fuga para aquelas pessoas, algo que Alien Romulus trouxe de volta e esse episódio vai trazer de volta também. Agora, como eu disse, um retorno a essa forma de olhar para Alien, deixando um pouco mais de lado o lance da ficção científica que estava explorando bastante, ainda que tenha algumas passagens aqui nesse episódio, mas é um episódio que ele vai se desenhando muito mais para esse conflito final, né, para esse terror final, esse terror de sobrevivência e tudo mais, e tudo que a gente tinha visto picado lá no primeiro episódio, agora a gente vê de uma forma mais completa, e a gente compreende melhor tudo que está acontecendo. E ao compreender melhor, que personagem interessante que é o Morrow, né? Muita gente se incomodava com ele, a relação dele com um dos garotos ali e tudo mais. Agora, quando a gente compreende melhor esse personagem, a gente vê que ele não só não é um vilão da série, como a série sugeria, né? Que ele é esse personagem ardiloso e tudo mais, ainda que ele seja um personagem frio, um personagem que aqui toma decisões, por exemplo, para sobreviver, mas ele é um personagem muito mais complexo e que, ao mesmo tempo, é meio que o único ali por trás que sabe o que realmente está acontecendo, né? Então, gosto muito de como a série se permite na segunda metade, né? A gente tem 8 episódios nessa primeira temporada. No 5º episódio, ao invés de continuar aquilo que vinha sendo construído até então, retornar, mas não retornar apenas para encher linguiça, não retornar apenas para repetir o que a gente já tinha visto, não retornar apenas para homenagear também o filme antigo, né, principalmente o primeiro filme. Não, para fazer um pouco de tudo isso, encher linguiça na verdade não, mas para trazer um pouco dessa ideia de retorno, mas principalmente para redefinir, digamos assim, né? Para redefinir a série a partir de então. Tem muitas perguntas ainda no ar, aos poucos algumas delas começam a ser respondidas, como é esse episódio aqui, que acima de tudo é um episódio que vai trabalhar com muitos elementos que eles estão desenvolvendo de mitologia aqui, então a gente vê como essas criaturas agem, né? Muita gente estava se incomodando precocemente, eu sempre falo isso pra vocês quando eu faço cobertura semanal de série. Tem muita gente que já quer antecipar o que a série vai fazer, o que a série vai ser e o porquê isso é ruim, né? Então já estavam antecipando que não, o Alien agora vai ser bonzinho e humanizado. Eu falei, não, eles não vão fazer isso.
mas o que eles constroem com o Alien aqui, algo que eles já também traziam com o Alien Romulus, e o Fede Alvarez, ele tem um pouco desse controle todo do universo, por isso que eu cito bastante Alien Romulus, é essa ideia do Alien, que a gente já sabia como uma figura muito inteligente, mas agora como uma figura mais inteligente ainda, né? Essas várias criaturas aqui, como criaturas muito inteligentes, muito astutas, que têm como esse objetivo a dominação mesmo, e a dominação, às vezes, até sem pressa, né? Como o que solta ali na água, por exemplo, e eles vão tentando sempre germinar novos ovos para novas criaturas se desenvolverem a partir dos seus hospedeiros, né? E isso fica muito claro. Como fica muito claro aqui também essa definição ou essa diferença entre essas criaturas, né? Porque a gente compreende o xenomorfo que aparece imponente nesse episódio, né? Aparece caçando ali a capitã da nave, como a gente tá acostumado a ver na franquia, né? Então ele vindo e ela tentando se esgueirar por conhecer melhor a nave que ele, mas ele vindo como essa grande ameaça que vem por trás, né? Essa grande ameaça mesmo que se impõe fisicamente. Então aqui o uso, né? É mais um episódio muito bem fotografado, muito bem trabalhado em questão de design de produção, né, em questão de criação mesmo aqui, de mise-en-scène, a criação de esses personagens dentro daquele espaço, dentro daquele tempo específico, mas ele aparece no escuro como essa figura ameaçadora, mas que é exibida aqui pelo episódio, né? O Alien aqui, ele é exibido de várias formas, isso é muito interessante, mas a gente vê como essas criaturas, elas são diferentes entre si, né? A gente poderia ter talvez uma ideia de homogeneidade, né, como se todas fossem a mesma coisa, ou como se todas compartilhassem de uma mesma visão, de um mesmo plano, entre muitas aspas, né, se é que dá pra falar assim, dessas criaturas, mas a gente vê aqui essa espécie de confronto entre elas, né, talvez esse confronto que talvez os próximos episódios até explorem melhor, mas esse confronto da dominação mesmo, como criaturas distintas que compartilham algo em comum, né? Todas elas vão tentar de alguma forma se usar de um hospedeiro para dominar, para se multiplicar, mas elas não necessariamente elas agem em conjunto. E a gente vê isso nesse episódio aqui de uma forma até em um momento até bastante surpreendente ali, que eu acho bem interessante. E a gente tem até algumas cenas boas aqui deles conseguindo realmente se soltar da onde eles estão presos, né? Então a gente vê aí o nível de sagacidade dessas criaturas, né? De calma até, em algum sentido, que elas não são simplesmente esses seres violentos e tudo mais. Eles esperam o momento certo para se soltar. Ali, eles pegam essas criaturas, eles poderiam ter uns vidros um pouco menos frágeis, né? Que não quebrassem tão fácil assim, mas mesmo a outra que consegue uma forma de abrir a tampa e tudo mais. Então isso eu acho bem legal de como eles vão explorando todas essas criaturas. Ao mesmo tempo que o conflito central que o Fede Alvarez vai trazer já em Alien Romulus com mais força, que não é algo novo na franquia, mas ali é muito poderoso, e aqui nessa série vai ser mais poderoso ainda, é essa lógica mesmo de como os seres humanos são vistos frente a essas criaturas para essas grandes corporações, ou para esses trilionários, para esses seres poderosos, né? Então essa relação da tripulação ali como algo descartável, enquanto uma possível máquina de matar que pode destruir a Terra é muito importante, mesmo que elas estejam completamente fora de controle, como é o caso aqui. Não, o que importa é, acima de tudo, a criatura, porque a criatura, ela tem um valor econômico, digamos assim, né? Um poder científico que pode se transformar em tecnologia, pode se transformar em estudo, e no final de tudo isso pode se transformar, acima de tudo, em dinheiro, né? Então essa relação, digamos, capitalista que a série vai trabalhar bastante, do trabalhador como algo descartável frente àquilo que é uma criatura, mas que poderia ser muitas outras coisas que são vistas como mais valiosas, enquanto esses seres são bastante descartáveis. Acho interessante, né, também essa virada ao final de mostrar quem tá por trás, né, que é a Prodigy, né, principalmente o garoto ali que tá por trás de tudo e tudo mais, porque muitas especulações vinham, e eu tinha visto no vídeo passado gente falando, né, que achava que a própria Yutani tava se usando dessa nave, se usando disso tudo para testar mesmo os aliens na Terra, que também seria uma teoria, acho que bem interessante, mas aqui acho que é mais condizente com o foco principal dessa série, o foco até o momento. E também a gente vê ao final a relação do Morrow com a Yutani e tudo mais, né? O cenário que a gente vê pela primeira vez daquela forma, se eu não me engano, na série. E ele tendo esse valor ali frente a ela, e que tinha com a avó
dela, como ela diz, então dele poder tomar as próprias decisões, acho que engrandece ainda mais esse personagem, a personalidade dele, a força dele dentro da série, o poder dele dentro da série e como ele vai enfrentar o que até então a gente via aquele garoto como uma espécie de vilão, mas a gente não compreendia totalmente, a gente compreendia pelo menos que ele se utilizava de algo que caiu por acidente na região dele e aí ele começou a explorar a partir de então. Agora a gente já vê como que não é exatamente só isso. Então eu acho muito interessante esse episódio, um episódio que marca essa ideia de um retorno, mas não apenas um retorno, não só um olhar para trás, mas de uma reformulação, de uma redefinição. E quando eu digo isso, eu tô dizendo da série em relação a ela mesma, então como esse episódio vai espelhar o primeiro episódio, mas também dessa série em relação à própria franquia. Aqui um episódio todo, acho que muito bom, muito bem construído por meio das sensações, essas sensações provocadas pelo espaço, pelo mistério, pela indefinição. Então até como a gente vai acompanhar quase tudo pela perspectiva do Morrow, não sempre, mas muito disso, como ele investiga quem é o sabotador, o que está acontecendo ali dentro daquela nave, em como esses outros temas eles vão estar sempre permeando os diálogos ou os personagens, enquanto tem sempre esse mistério a ser descoberto, puxando a narrativa do episódio pra frente. Achei um episódio realmente muito bom, gostei bastante do 5º episódio de Alien Earth, espero que vocês também, mas se vocês não gostaram, tudo bem também, vamos trocar essa ideia nos comentários, que é sempre o mais legal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, compartilha com os amigos, porque a repercussão tá muito boa, mas vamos chamar mais gente que tá acompanhando a série para aumentar ainda mais esse debate. Por hoje é isso, se curtiu, deixe seu like e corta.